Sim. Obrigado. Em primeiro lugar, boa noite a todos. Eu saúdo aos queridos irmãos com a paz de Cristo, nosso Senhor. E desejo a todos uma boa noite. Obrigado, em primeiro lugar, pelo convite. Obrigado, Paula, por esse convite que muito me honra. E como a Paula falou, eu fui um adolescente abençoado pelo PAV, lá nos longínquos 1990 e poucos, né? E, se não me engano, eu conheci o pastor Vanderlei quando ele esteve, acho que com a sua esposa, ela se chama Sueli? É Vanderlei Sueli? Sim. Se eu errei o nome, é Sueli, então tá. Vanderlei e Sueli estiveram conosco a convite do João e da Dag Guiral, num acampamento lá em Campos do Jordão, da UPA, da União Presbiteriana de Adolescentes da Igreja Ebenezer. Eu era um adolescente naquela época e tenho boas lembranças, não só daquele acampamento, mas depois de uma série de palestras e encontros do PAV. Então foi uma bênção na minha vida. Então, além de tudo, é um prazer poder retribuir e estar aqui de volta com esse ministério que tem a função de pastorear e preparar os nossos adolescentes. E eu creio que um tema importantíssimo para eles, não é porque é o meu tema de estudo na carreira e também de pastoreio, mas porque é um tema que aparece com grande força no nosso tempo e em especial agora em tempos de pandemia. Afinal de contas, falar de tecnologia agora, nesse momento, através dessa lente, dessa câmera, dessa tela, não precisa nem justificativa, porque é que a tecnologia está mudando as nossas vidas e muda a nossa vida desde sempre. E eu gostaria de falar com vocês hoje, dentro de casa, uma reflexão pastoral, falando de alguém que se preocupa com o pastoreio da igreja e dos nossos adolescentes para líderes e também para adolescentes que querem pastorear e ajudar uns aos outros. Então eu falo dentro de casa, com a tranquilidade de que eu estou sendo escutado e compartilhando isso com irmãos da fé que têm o mesmo objetivo em mente. O título da minha palestra seria Tecnologia que nos transforma e os perigos de um ídolo no nosso tempo. Eu creio que a minha conclusão no final vai ficar clara que a tecnologia tem que ser encarada como um agente transformador da sociedade, em alguns momentos transformador do ser humano. Mas no nosso contexto cristão de visão de mundo, ela pode ser também enxergada como um grande ídolo se ela perder o controle, se ela sair do nosso controle. Então essa é a minha tese principal, espero desenvolver isso com vocês hoje. Deixa eu só me apresentar antes. Eu, de carreira, no dia a dia, eu sou um professor de engenharia na Universidade de São Paulo. Trabalho com engenharia naval e oceânica, com aquelas plataformas de petróleo, né, navios, embarcações. Dou aula para os alunos de graduação e pós-graduação lá na USP. Meu ministério hoje se desenvolve na Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Eu sou um dos fundadores e um dos coordenadores da associação. E o objetivo da associação é fazer a ponte entre a comunidade da fé cristã e a comunidade científica. Então, construir pontes e traduzir conhecimento entre esses dois campos, servindo tanto a igreja, mas também mostrando para o mundo que a comunidade cristã tem o que falar, não apenas a comunidade científica. Se alguém quiser saber mais sobre a associação, a gente chama ela de ABC2, né? ABC ao quadrado. Alguém quiser saber mais da ABC2, eu posso falar um pouquinho depois no final, se vocês ficarem curiosos. E sou membro da Igreja Presbiteriana Ebenezer, onde sirvo como presbítero lá, portanto também com o cuidado do pastoreio dos irmãos, e tenho um carinho especial por estar nessa interface com jovens na transição para a vida universitária, em pastorear os nossos futuros profissionais nessa área, portanto tecnologia e fé e tecnologia para mim é um assunto de trabalho tanto no pastoreio quanto na faculdade. Então acho que eu estou apresentado, se alguém quiser mais informações, depois a gente troca umas ideias. Mas quando a gente fala de fé cristã e tecnologia, a primeira pergunta para alguém talvez que nem cristão seja, deva ser o que é que um cristão tem a falar sobre tecnologia ou por que é que um cristão tem que falar alguma coisa sobre tecnologia? Será que o cristão tem alguma coisa diferente a falar sobre tecnologia, da sua perspectiva, da sua forma de ver o mundo? Eu creio que sim, existe uma forma cristã de enxergar o mundo e dentro do mundo a tecnologia e, portanto, tem uma mensagem cristã que tem que ser entendida e passada, em especial para os nossos adolescentes.
Porque quando a gente pensa em tecnologia de crente, né, ou tecnologia cristã, talvez você pense, tecnologia cristã é Bíblia no celular. Isso é tecnologia de crente. Ou é transmissão de culto ao vivo. Isso é crente usando tecnologia. Ou qualquer coisa correlata, né? Lógico que isso aqui é uma provocação, mas para ser tecnologia cristã ou ter alguma coisa de crente para falar sobre tecnologia, tem que mexer com pregação no celular, tem que mexer com Bíblia, tem que mexer com alcance e discipulado. Não é necessariamente somente isso, claro que isso está envolvido. O homem vem fazendo tecnologia desde sempre. Mas o objeto hoje que talvez melhor represente a palavra tecnologia nas nossas vidas é um smartphone, que todo mundo tem na palma das suas mãos e que de fato deve ter mudado a sua vida. Muitos aqui pelas fotos, eu imagino que são de uma geração onde o celular não existia. Você lembra como era ler um livro só no papel, como era ter que comprar um jornal para saber das notícias. Alguns aí lembram como era ter que esperar a notícia sair no telejornal, né, no Jornal Nacional. Hoje não, você tem acesso a toda a informação do mundo a poucos segundos na tela da sua mão. Isso mudou a forma como a gente faz pesquisa, como ensina os nossos filhos, mudou a forma como a gente vive. Eu tenho comentado, por exemplo, que mudou a forma como a gente se relaciona uns com os outros. Você não memoriza número de telefone de mais ninguém, quanto menos data de aniversário. Você sabe onde é que a pessoa está no WhatsApp, não é? Mudou a forma como os jovens se relacionam afetivamente. Ninguém mais paquera ou tem o frio na barriga de conhecer uma pessoa pela primeira vez sem antes conhecê-la virtualmente, dar uma vasculhada no Facebook, conhecer toda a sua vida social e trocar algumas mensagens virtuais depois que você vai para o encontro presencial. Mudou a forma como a gente até se achega a uma outra pessoa e se relaciona. Isso vem transformando a forma como nós nos relacionamos. Pois bem, deixa eu definir rapidamente o que é tecnologia. Eu gosto de fazer isso fazendo um contraste com ciência. Se você entender que fazer ciência ou desenvolver ciência é aprender como o mundo funciona, então fazer ciência é descobrir como é que o mundo natural funciona, os seus mecanismos, aprender, conhecer, compreender e entender como a natureza funciona. Fazer tecnologia dá um passo além. Tecnologia não é só conhecer como as coisas funcionam, mas é criar, é construir e é transformar, utilizando o conhecimento do mundo natural para um bem comum. Então, fazer tecnologia não é só saber como funciona, mas é transformar aquilo que existe para alguma coisa útil. Portanto, estar envolvido em tecnologia, ter algum benefício, a questão humana, né? Benefício para quem? Para a humanidade, critério de utilidade e também utilidade em sociedade. Então, tecnologia vai além do conhecimento científico porque envolve a transformação do mundo natural para um fim proveitoso, vamos dizer assim, para um fim útil. Então, definido o que eu entendo como tecnologia é qualquer empreendimento humano que transforma o mundo natural para o seu próprio uso, ok? Um engenheiro, como eu, faço isso de profissão. A função do engenheiro é construir um mundo que ainda não existe, através das coisas que ele transforma. E assim, fazer coisas, criar coisas novas. Pois bem, por isso que eu falo que engenheiro é mais legal e melhor que cientista. Porque cientista só aprende como é que funciona, mas engenheiro cria coisa que ainda nem existe, né? Entendido o que é tecnologia? Vamos pensar que tecnologia não é só o smartphone que está na palma das nossas mãos. Tecnologia é feito desde que o homem é homem. E tudo aquilo que o homem transformou do mundo para um fim útil, que lhe deu proveito, trouxe benefício, é tecnologia. Ninguém imagina, mas as ferramentas mais rudimentares, mais simples do nosso dia a dia representaram grandes avanços na forma como a gente vive, porque foram avanços provocados pela mudança tecnológica. A gente fala da invenção da roda, por exemplo, mas a gente se esquece de um simples garfo e faca, né, do domínio do ferro, do domínio do fogo. Um isqueiro, imagina como é que era acender fogo antes de você ter essa facilidade na mão. Hoje ninguém sabe mais o que é um isqueiro a pavio, né? Já mudou tanto assim. E assim por diante. Só para deixar claro que tecnologia não é somente aquilo que é high-tech, que é eletrônico, mas é tudo aquilo que foi feito ou transformado para algum benefício nosso. Então, enquanto a ciência descobre como o mundo funciona, a tecnologia tem um compromisso com o outro,
com o ser humano, porque ela transforma e cria um mundo novo para o benefício da humanidade. Tem um objeto aí. O objeto é o ser humano. Ele transforma para o próprio uso. Portanto, tem vários aspectos que abordam a tecnologia. Tem um aspecto coletivo, social, tem diversos outros aspectos que não só o aspecto do conhecimento teórico em si. Pois bem, tecnologia então envolve e mexe com um atributo do ser humano que é reflexo do ser de Deus em nós cristãos entendemos assim, que é a capacidade de criar, é a criatividade, é a capacidade de espelhar a Deus naquilo que ele criou, sendo governadores e transformadores, portanto, co-criadores de um mundo que está sendo criado à medida que o homem exercita esse atributo aqui na Terra. Então, nós criamos coisas. Agora, olha que interessante. Vocês já ouviram falar do momento eureka da ciência, né? Quando Arquimedes foi lá e descobriu e gritou: Eureka, descobri uma coisa nova. Eu gosto de falar que enquanto a ciência te dá momentos eureka, que são deliciosos para o cientista, são muito gratificantes, a tecnologia dá momentos ainda maiores, que é o que eu chamo do momento caraca. Sabe aquele frio na barriga de que o negócio funciona? De que antes não existia e agora passou a existir? Então eu criei algo novo. E esse algo novo fui eu quem criei. Eu, naquele momento, sou o dono, sou o pai daquela criação. Isso, gente, mexe muito com o ser humano, porque toca lá no seu orgulho. O ser humano se enxerga, então, quando ele faz tecnologia, com um poder de criar coisas novas. E isso dá para ele uma sensação de controle, de poder, de que ele está no topo do mundo. Claro, eu estou usando exemplos aqui que você nem deve pensar, achar uma brincadeira, mas imagina, quando você cria ferramentas que transformam a humanidade, como as pessoas se comunicam, você tem acesso aos dados delas, e grandes empresas criam, por exemplo, aplicativos onde o mundo inteiro vai usar. De repente você tem acesso a um mundo inteiro de informação. Isso dá uma ideia de poder e de controle que nos leva até a questionar se eleições são manipuladas, se os nossos dados são passados para outros com fins comerciais. Dá uma ideia de poder. Todo mundo sabe quem é o fundador do Facebook, quem que é o dono da Microsoft, quem que é o fundador da Apple. A gente sabe dessas pessoas e elas têm um certo poder na sociedade por terem criado coisas que mudaram as nossas vidas. Então, ao mesmo tempo que a tecnologia nos dá um prazer muito grande por conhecermos como o mundo funciona, ela ainda dá mais prazer porque a gente cria coisas novas que mudam a nossa vida. Então, primeira lição, primeira fichinha de hoje, e serão poucas até o final, eu gostaria que vocês refletissem que a tecnologia muda as nossas vidas, não porque ela gera conhecimento apenas, mas porque ela tem a capacidade de mudar os nossos hábitos. Ela muda a maneira como a gente vive, como a gente opera. Os nossos relacionamentos, foi um exemplo que eu dei. O fato da gente estar se comunicando aqui agora. Provavelmente, muita gente não vai querer voltar dessa pandemia para frequentar banco de igreja de novo. É muito mais confortável assistir culto online dentro de casa. Como é que a gente vai lidar com essa mudança de hábito? Se você ler aquele filósofo que chama James Smith, que está escrevendo muito bem recentemente, ele vai trabalhar um aspecto importante que é o seguinte: a mudança dos nossos hábitos muda o que ele chama das nossas liturgias diárias, aquilo que a gente adora, aquilo que a gente faz no dia a dia e que toma lugar de liturgias na nossa vida. Então, mudar os hábitos, no final das contas, devagarzinho, vai mudando aquilo que a gente é e a maneira como a gente enxerga o mundo. Porque não é só conhecimento adquirido, mas é mudança de vida. Agora, aquilo que muda os nossos hábitos pode se tornar um ídolo por substituir as nossas liturgias e as liturgias que nos aproximam de Deus. Agora, a tecnologia tem uma adaga nesse sentido, ela consegue ir fundo na mudança de hábitos. A ciência muda a forma como a gente entende o mundo, mas a tecnologia muda a forma como a gente vive no mundo. Ok? E o segundo ponto é a tecnologia alimenta o nosso orgulho. Esse aspecto criativo que é uma virtude e um aspecto de Deus refletido no homem, pode ser idolatrado e o homem pode, por orgulho, se sentir o rei
do universo, porque ele passa a ter controle sobre aquilo que ele cria. Okay? Então a tecnologia tem essas duas características, de uma coisa muito boa, mas também uma coisa muito perigosa, dependendo da perspectiva que você enxerga. Bom, deixa eu fazer aqui um quiz. Será que você consegue lembrar qual que é a primeira referência na Bíblia sobre tecnologia? Tecnologia nessa definição que eu usei aí, ó. O homem transformando o mundo natural, portanto, o mundo criado por Deus, para benefício próprio, para alguma coisa boa, para uso. Qual é que você acha que foi a primeira referência à tecnologia na Bíblia? Eu sou engenheiro naval, eu construo navios, e eu adoraria que tivesse sido a Arca de Noé, mas não foi. A primeira tecnologia da Bíblia não foi a construção de um navio, de um barco. Posso É falar? muito anterior. Oi? Posso falar? Pode falar, pastor. Para mim foi transformação de folhas em roupa. Maravilha, pastor, conhece a sua Bíblia. Olha lá. Antes disso, antes de Noé, muito antes, em Gênesis 3, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então, olha aí a transformação do mundo natural para um fim útil, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Primeira vez que o homem, no relato bíblico, pegou alguma coisa da natureza, transformou para algum benefício, para alguma finalidade, criou alguma coisa, é o relato da cobertura da nudez, né? Depois Deus mesmo vai fazer roupa para os homens das peles de animais, mas o primeiro momento que o homem transforma no relato bíblico é a folha. Agora, a folha da figueira. Agora olha que interessante. Justamente por conta da associação da tecnologia ou da transformação do mundo natural com o pecado, muitos na história enxergaram a tecnologia como um mal necessário do mundo, ou como uma consequência do pecado, como uma coisa ruim. Muitos enxergaram a tecnologia da seguinte forma: eu só preciso transformar o mundo ou criar coisas novas porque estamos em condição de pecado ou estamos carentes de alguma coisa. Porque senão, não precisaríamos ou não teríamos o prazer de transformar o mundo que Deus nos deu. Mas não é bem por aí não. Mas antes disso, deixa eu só mostrar outro relato de tecnologia que também é associado com coisa ruim lá na Bíblia. E conheceu Caim a sua mulher, logo depois que ele matou Abel, né? E ela concebeu e deu à luz a Enoque. E olha que interessante, e ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade conforme o nome do seu filho Enoque. As cidades, naquela época, na cultura antiga, eram o artefato tecnológico mais desenvolvido que o homem podia conceber. A coisa mais complicada que um homem podia conceber naquela época era compor uma cidade. Era fazer edificações, planejar vias. Então, os impérios da antiguidade que se desenvolviam conseguiam construir cidades. E depois que o homem desenvolveu e dominou a técnica de viver junto, né, urbanizar-se, construir cidades, você vê aí muitos outros ganhos e avanços devidos a essa tecnologia. Então, construir cidade é uma característica das culturas antigas e do Antigo Testamento que mostra a tecnologia do homem em uso. Qual que é a segunda, uma outra referência ao homem construindo uma cidade aí, também por coisa ruim? É Babel, né? A Babilônia. E começaram a falar em construir uma grande cidade. Para o que, olha a tecnologia de novo, fizeram tijolos de terra bem cozida para servir de pedra de construção e usaram alcatrão em vez de argamassa. Olha aí, já tinha algum conhecimento tecnológico sendo empregado aí. Qual era o objetivo? Depois eles disseram, vamos construir uma cidade com uma torre altíssima, que chegue até os céus. Dessa forma, o nosso nome será honrado por todos. Então aí, o empreendimento tecnológico associado ao orgulho, portanto, ao pecado, e visto de maneira má. Ok? Mas eu queria falar que tecnologia não é uma coisa má em si. Apesar das primeiras referências nos remeterem a alguma coisa equivocada ou do pecado, ou um erro da humanidade, fazer tecnologia não é consequência do pecado. De onde é que a gente tira isso? Será que tecnologia é uma coisa boa?
Será que a tecnologia pode ser enxergada pelo cristão e deve ser enxergada como uma coisa boa ou é uma consequência da forma como a gente tem que viver porque caiu? Vamos pensar de novo aqui no nosso objeto tecnológico do momento, o smartphone, só como referência. Ninguém questiona as vantagens de um telefone. Alguém aqui tem dúvida que o telefone tem utilidade, tem coisas boas nele? Estão falando uns com os outros, podemos conversar com pessoas distantes, conhecimento na palma da mão. Tudo isso, o telefone é muito útil e muito bom. Agora, o mau uso de um telefone, de um smartphone, que aproxima tanta gente, que nos traz até relacionamentos que seriam difíceis. Dona Margarida, por exemplo, tem filha e netos que moram em outro país. Se não fosse a telinha do celular, pouco ela veria dos seus netos, né? Quantos de nós aí não depende de um celular para matar a saudade do pai, da mãe, dos avós e dos netos? Mas ao mesmo tempo que a gente se relaciona e aprendeu a construir bons relacionamentos com o celular, a gente está criando também uma geração de pessoas juntas e silenciosas, que a gente chama dos solitários, né? Os aglomerados solitários. Pessoas que vivem somente através da tela do celular. As nossas mesas de refeição das nossas famílias, será que estão sendo ameaçadas pelo relacionamento através da tela? Ou será que o nosso relacionamento conjugal está sendo ameaçado pelo nosso vício em celular? Será que os nossos filhos, muitos pais ficam até orgulhosos, não, meu filho tem 2 aninhos de idade, você precisa ver o dedinho dele na tela do tablet, ele domina aquilo ali mais do que eu. De fato, ele nasceu numa geração em que aquilo ali é para ele o que o carrinho foi para você na sua infância, ou que o videogame foi para outro na sua infância. Mais natural é ele dominar isso desde cedo. Mas como é que tem sido a vida na sua família quando aquilo ali domina a rotina da sua casa? Então, como a tecnologia afeta para o bem e para o mal as nossas vidas e transforma a maneira como a gente vive e muda os nossos hábitos e muda as nossas liturgias diárias? Essa é a primeira reflexão que eu quero trazer aqui, tanto para o bem quanto para o mal. Ou, em outras palavras, de forma que agrada a Deus e de forma que desagrada a Deus. Vamos pensar na energia elétrica. Alguém tem dúvida que o domínio da energia elétrica é um bem para a humanidade? Gente, hoje em dia, se não tivesse energia elétrica na tua casa, eu não sei o que você faria, eu não sei o que eu faria. A gente depende da energia elétrica para viver da maneira como a gente vive. Mas de onde é que vem tanta energia? Isso tem um custo, né? A gente tem que tirar ela de algum lugar. É igual o leite da vaca, né? Aquele filósofo Cortella perguntou para o filho assim, filho, a vaca dá leite? Ele falou, dá. Ele falou, dá não, você é que tira. Dá trabalho para tirar o leite da vaca. Então, a energia a gente precisa tirar. Tem petróleo no fundo do mar, precisa queimar, mas aí vai poluir o meio ambiente. Precisa fazer gestão dos nossos recursos naturais. Não é assim, a tecnologia só beneficia, também tem o seu uso desregrado. Quantidade de plástico que a gente consome. Alguém tem dúvida que a manufatura barata é um benefício para a humanidade? Gente, hoje você compra uma caneta por fração de centavo, ok? Fabricado de plástico. E provavelmente veio do outro lado do mundo. Se você for no passado 200 anos atrás, você pagaria uma pequena fortuna para ter uma caneta na mão que escrevesse alguma coisa num pedaço de papel. Tanto é que caneta até hoje é um presente chique, né? Quando você quer presentear alguém, você compra uma caneta cara, né? Tem até um símbolo atrás disso. Mas tudo ficou barato. E ficou barato porque a gente conseguiu dominar a tecnologia e todo mundo aproveita os benefícios que a tecnologia nos dá, né? Afinal de contas, temos acesso agora a coisas que não tínhamos antes. Mas tem um custo. Isso gera muito lixo, degradação do meio ambiente, desigualdade social, né? E alimenta até o nosso desejo de consumo e assim por diante. Tem um custo, tem um lado ruim. Olha a forma como nós vivemos no passado, a forma como será a nossa casa do futuro, né? Como a tecnologia veio mudar a forma como você vive, onde você habita, como você cozinha, bebe água, limpa a sua casa, higiene, saneamento básico. Como será que vai ser no futuro? Onde estamos chegando? Mas o que é que nós estamos fazendo de errado no meio do caminho? Tantas pessoas sofrendo naquilo que é mais básico, que é a habitação.
né? A maneira como nós nos organizamos em cidades. De novo aí vem o tema. Como é que nós nos organizamos em cidade hoje? Qual a tecnologia das nossas cidades que beneficiam o ser humano ou que prejudicam o ser humano? Agora, existe, claro, tecnologias que são intrinsecamente más. Mas no sentido de que o seu uso tem como propósito alguma coisa ruim. Armas de destruição em massa. Por exemplo, um vírus de computador que é lançado com o objetivo de prejudicar alguém. Fraudes bancárias. Tudo isso é tecnologia desenvolvida, criada por alguém, mas empregada de forma equivocada. Agora, olha só, no processo de desenvolvimento dessa tecnologia, você pode tirar coisas boas. Portanto, vai chegar um momento em que a tecnologia tem que ser julgada, tem que ser freada, moralmente avaliada. Porque o ser humano pode conhecer como o mundo funciona e desenvolver muitas coisas, mas a tecnologia não pode ser livre para se desenvolver como ela bem quiser, na direção que ela quiser. A gente precisa buscar um freio moral de outro lugar. Okay? Para que a nossa tecnologia possa ser julgada enquanto tecnologia boa ou ruim, que agrada a Deus ou que desagrada a Deus. Para o cristão, ele tem um referencial moral claro na sua vida. Então ele sabe de onde buscar o bom e o ruim, o certo e o errado. Para o mundo aí fora não existe necessariamente um referencial, ou existem referenciais diversos. Enquanto me trouxer dinheiro, tá bom. A hora que me para de trazer dinheiro é ruim, isso pode ser um referencial. Enquanto a minha empresa tiver lucro, eu desenvolvo, não importa as consequências. Enquanto eu estiver obtendo lucro para a minha empresa, eu tiro óleo do fundo do mar, não importa a quantidade de CO2 que eu estou emitindo na atmosfera. Então, qual é o referencial moral que vai colocar um freio na tecnologia? Por exemplo, suponha que você, engenheiro de produção ou administrador de empresas, você desenvolveu uma tecnologia que consegue, em 6 meses, reduzir a força de trabalho da sua empresa pela metade e aumentar a eficiência do processo. Ou seja, você ganha muito mais dinheiro, mas você demite todo mundo. Eu devo implementar isso ou não? De onde vem o freio moral? O que é que eu faço com essas pessoas? Eu tenho solução para a vida dessas pessoas? Faz parte do meu problema, do meu raciocínio tecnológico? Eu devo ou não implementar a tecnologia? Se o meu critério for apenas lucro, não tem dúvida, eu implemento. Mas se eu tiver outro critério moral que vá julgar e falar, peraí, posso até implementar, mas eu preciso fazer isso gradualmente, ao longo de anos de transição, cuidando das pessoas que vão perder o emprego. Então, em tudo isso cabe e cai um julgamento moral. E o ser humano, e o cristão em especial, é chamado para aplicar a lente ou a mente de Cristo quando julga as coisas que nós fazemos no mundo. Como é que nós vamos alimentar 9 bilhões de pessoas em 2050? A gente já sabe hoje que a taxa de produção de comida, de alimento do mundo, não dá conta de alimentar 9 bilhões de pessoas em 2050. Nós desperdiçamos muito e nós não produzimos tanto e ainda não produzimos no lugar certo. Pois bem, se não for um avanço tecnológico que muda a forma como a gente transporta, produz, estoca e distribui alimento, nós não conseguiríamos alimentar 9 bilhões de pessoas em 2050. Então você vê aí melhoramento genético, aumento das lavouras, pecuária, culturas no oceano, tudo isso vem contribuir para que a gente aumente drasticamente a taxa de produção de alimentos. A gente está falando de comida, coisa básica para a nossa vida. Em suma, tudo que a gente faz, criando um mundo novo, vamos dizer assim, através do desenvolvimento tecnológico, afeta de alguma maneira a maneira como nós vivemos e onde nós moramos no nosso planeta. Então tem implicações de várias direções. A ambiental é uma delas, a social é outra, a econômica é outra, a pística, que é a nossa confiança de fé, é outra, e assim diversos outros aspectos que a nossa tecnologia pode ser analisada ou que ela toca. Bom? Resumindo essa parte, a tecnologia é uma coisa boa? Eu creio que sim, ela é bênção de Deus, mas nós a estragamos. Nós não desenvolvemos tecnologia
sempre de maneira que agrada a Deus. Mas nós desenvolvemos tecnologia porque ela é presente de Deus para nós. Transformar o mundo criado não é só dádiva, mas é ordenança de Deus para o homem. De onde é que a gente tira isso? Vamos resgatar um pouquinho da nossa cosmovisão cristã. Vamos lá, quem lembra disso de escola dominical? O cristão enxerga o mundo através de um arco histórico. O mundo foi criado de uma forma, pela queda ele foi estragado, depois Deus iniciou um processo de redenção de toda a ordem cósmica, de todo o mundo criado. Na obra de Cristo foi cravada a vitória e o mundo será restaurado na consumação do século. É assim que a gente enxerga o grande arco histórico da narrativa do relacionamento entre Deus e o homem e entre Deus e o mundo que ele criou. Pois bem, a gente tem que enxergar a tecnologia dentro dessa perspectiva também. Porque olha só, vocês lembram lá dos mandatos ou das ordenanças da criação? Lembra da aula lá de teologia? Quando Deus criou o homem, Deus deu ao homem 3 ordens. Lá no Éden, falou assim para Adão e Eva: vocês terão que se relacionar comigo. Então é o que a gente chama de mandato espiritual. Deus e o homem se relacionando na vertical com Deus. Todo ser humano se relaciona com Deus ou nega que Deus existe, portanto se relaciona de forma a ignorar a Deus. Mas é impossível que o ser humano não se relacione com Deus. Okay? Deus fez o homem assim. Deus também fez o homem para se relacionar uns com os outros, no mandato social. Nós somos seres relacionais e sociais. É impossível um homem viver sozinho. A gente precisa de outras pessoas. Né? Então nós fomos feitos para nos relacionarmos uns com os outros. Mas o terceiro mandato da criação é o que a gente chama de mandato cultural, que vem do termo cultivar. É o mandato que Deus deu ao homem para ele cultivar o cosmos, o mundo criado. Enquanto Deus falou, você tem um mandato vertical comigo, horizontal com outras pessoas, você tem uma ordenança que é circular aqui na Terra, onde você vai gozar da minha criação, trabalhar nela e cultivá-la para o seu próprio bem e para a minha glória. Então Deus falou assim para Adão, Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem, né? Dominem a terra. E o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden, olha que linda, né? A figura do jardim, para cuidar dele e cultivá-lo. Lembra que jardim do Éden ali não é apenas um local, mas está representando todo o cosmos criado, é onde Deus colocou o homem na sua habitação, para cuidar da natureza, ou cuidar da criação de Deus para ele. E nesse processo, conhecer a Deus, conhecer a si mesmo e glorificá-lo e ter prazer nisso. Portanto, o mandato cultural é aquele que nos diz, conheça como o mundo funciona, faça ciência, desenvolva a tecnologia. Se Adão e Eva não tivessem pecado, eles conheceriam como as coisas funcionam no mundo natural, construiriam lindas casas para eles morarem, se protegerem da chuva, poderem lavrar o solo, dar nome aos animais e fazer lavoura e assim por diante, cuidar do cosmos, e desenvolver um telefone celular e usá-lo somente da forma boa, e construir lindos aviões e voar para conhecer toda a Terra e sair do planeta para conhecer o espaço, e assim por diante, desenvolvendo a tecnologia somente da maneira que agrada a Deus. O problema, então, não está em desenvolver a tecnologia nem em transformar o mundo que Deus criou. Muito menos para benefício próprio. Nós fazemos isso para benefício próprio mesmo. E nisso não há mal. Isso glorifica a Deus quando nós nos aproveitamos do que Ele fez de bom. O problema está que o pecado, quando entrou no mundo, não eliminou os 3 mandatos da criação. Quando o pecado entrou no mundo, nós continuamos nos relacionando com Deus, uns com os outros e com o cosmos. Só que agora, de forma estragada, jogou areia na engrenagem. A gente não se relaciona com Deus da maneira como Ele quis, muito menos uns com os outros e muito menos com o mundo que Ele criou. A gente continua funcionando dessa forma, só que de forma estragada. Os mandatos são feitos para a humanidade e nos definem. Nós somos aquilo que Deus nos fez para ser. Só que um dia, esses mandatos que na queda estão sujos de areia vão ser restaurados. E aí tudo voltará a girar suave e lindamente como Deus planejou.
Portanto, meus caros, não é a tecnologia que precisa ser destruída, eliminada, precisa ser combatida. Não, não, não. A tecnologia precisa ser redimida, precisa ser limpa e precisa ser feita de maneira que agrada a Deus. Assim como todo o resto da nossa existência. O nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento uns com os outros precisa ser redimido. Nosso relacionamento com os nossos filhos precisa ser redimido, com nossa esposa e assim por diante. Pois bem, devemos redimir a tecnologia. Deixa eu trazer um pouquinho de filosofia agora. Esse senhorzinho simpático aqui chama Egbert Schirman, é um filósofo e engenheiro, errei lá no texto, perdão, holandês. Ele foi senador da Holanda por muitos anos, 28 anos senador da Holanda. E ele desenvolveu o que a gente chama de filosofia da tecnologia, bem próximo da gente, né? Um filósofo contemporâneo. O que é que a gente tem que combater se a gente não deve combater a tecnologia? A gente tem que combater, como cristãos, o mau uso da tecnologia. Isso tem um nome. Isso se chama tecnicismo. Olha o ismo aí no final. Tudo que tem um ismo no final é uma forma de ver o mundo, ok? Colocou um ismo no final, passa a ser visão de mundo. O tecnicismo é uma forma de ver o mundo que se resume da seguinte forma. É a pretensão do homem como autodeclarado senhor e mestre da criação, usando a tecnologia para dobrar toda a realidade à sua vontade, a fim de solucionar todos os seus problemas. Então, tecnicismo idolatra a tecnologia. O tecnicista, ele pensa da seguinte forma: eu consigo consertar tudo que está de errado no mundo apenas com o avanço tecnológico. Basicamente, o tecnicismo é o que a gente chama de a religião da tecnologia. É a visão de mundo de que a crença de que a tecnologia pode consertar todo o mundo. E, meus queridos, tem muitos tecnicistas que nem sabem o que isso significa, mas que esperam que daqui a pouco todas as doenças serão curadas, toda a fome será erradicada, toda a miséria e violência serão eliminadas da face da terra, porque o homem vai desenvolver tecnologia suficiente para isso. Só que nós sabemos que o homem sempre é homem, vai continuar sendo homem, e a engrenagem está suja pelo pecado. Então não adianta colocar todas as suas esperanças na tecnologia, porque ela não dá conta de consertar o mundo. É claro que ela traz benefícios. Quando a gente faz tecnologia que agrada a Deus, a gente melhora a nossa condição de vida e faz coisa muito boa. Mas a tecnologia não pode tomar o lugar de Deus sendo um ídolo nas nossas vidas, ou seja, não podemos depositar na tecnologia a nossa esperança última de redenção. Não é a tecnologia que vai salvar o homem. Quantas vezes nessa pandemia você já ouviu falar que calma que a vacina está vindo, a tecnologia dá conta, nós vamos ter vacina. Quem garante que nós vamos ter vacina? Ora, a tecnologia da vacina vai salvar o mundo de todos os nossos problemas? Claro que nós temos que desenvolver vacina, desenvolver tecnologia para isso e para muitas outras coisas. Mas não se engane achando que a tecnologia pode te salvar de todos os problemas. Okay? Eu trabalho, obviamente, com engenheiros. E na mente do engenheiro pragmático do século XXI, que não tem ideia do que é tecnicismo, mas ele idolatra a tecnologia achando que tudo se resolve com avanço tecnológico. Eu não tenho tempo com os meus filhos. Não, aguenta aí. À medida que a tecnologia avançar, eu vou ter mais tempo com eles. Eu não tenho condições de sustentar uma família, mas aguenta aí. Daqui a pouco a tecnologia vai resolver e aí eu vou ganhar mais dinheiro e assim por diante. Então, depositar a nossa esperança última na tecnologia é fazer dela um ídolo e é fazer dela a esperança que ela não pode dar. Idolatrar a tecnologia, então, não é isso. Não é pegar um objeto tecnológico e falar, isso aqui é a razão da minha vida, como eu amo meu celular, não vivo sem ele. Isso é uma forma boba de falar de idolatria, não é isso não. Idolatria que eu estou falando aqui é algo muito mais profundo. É a gente colocar a nossa esperança última de que a tecnologia vai resolver todos os nossos problemas. Fale isso para o seu adolescente. Fala, olha, claro que você pode usar e desenvolver boa tecnologia, mas não deixe a sua esperança de salvação do mundo estar
no desenvolvimento tecnológico. O tecnicismo vai falar o seguinte: basta você me dar tempo e dinheiro, que a humanidade dá conta de resolver todos os seus problemas. Ok? Essa é a mensagem que nós temos que combater. E por que é que a gente tem que combater essa mensagem? É porque a tecnologia é ruim ou faz mal? Não é por isso. Ok? É porque ela não pode tomar o lugar de redenção e de conserto de todas as coisas, porque a gente sabe que o problema não está na tecnologia, mas está no homem. É o homem que estragou a engrenagem e é ele que faz mau uso da tecnologia. Somente a mudança do homem, a mudança do coração e a restauração do homem à imagem e semelhança plena de Deus, ao nosso estado de paraíso, é que as coisas serão finalmente consertadas. Então, eu pergunto, onde é que está a sua esperança? Se você crê que tecnologia ou qualquer outra coisa pode te salvar nesse mundo, você não entendeu do que é que você está sendo salvo e não entendeu ainda o que é que tem poder para te salvar. É somente Cristo que tem condição de nos salvar e a nossa esperança está nele. E com ele todas as coisas estão sendo redimidas. Aí sim faz sentido falar da redenção do cosmos e do resto. Para sintetizar essa parte, enquanto o tecnicismo vai nos dar uma ideia de conserto com S aí, de reparo, onde o homem chegará ao mundo perfeito por conta própria através do desenvolvimento tecnológico, ou seja, a humanidade tem o controle pela tecnologia, a nossa resposta cristã tem que ser diferente, ela é uma resposta de restauração, porque a gente sabe que existiu um modelo anterior. Então o cristianismo diz, o homem, por melhor que seja a sua tecnologia, e bênção de Deus, glória a Deus por isso, continua pecador e nunca aperfeiçoará o mundo por seu próprio esforço. Mas o cosmos será restaurado por ação de Deus, quem de fato está no controle. Obviamente, o homem participa desse processo de redenção, não é isso? Antecipando o reino e trabalhando para que o reino venha. Você não foi chamado aqui para fazer coisa ruim, você foi chamado para fazer coisa boa e anunciar o reino. Mas o poder de salvar e de redimir todas as coisas não está nas nossas mãos humanas, mas somente em Deus que está no controle. E é o Senhor de toda a existência. Portanto, o cristão deve desenvolver, sim, boa tecnologia. E eu gosto dessa expressão, corandeu, né? Diante da face de Deus. O homem deve fazer boa tecnologia que agrade a Deus. Diga isso para o seu adolescente que está cogitando carreira tecnológica, para o seu jovem que está entrando na faculdade de engenharia, que vai trabalhar com tecnologia o resto da vida. Lembre-se de que você tem que fazer tecnologia diante da face de Deus. E o que nós temos que combater, então, não é a tecnologia nem o seu avanço, mas é o tecnicismo, é a idolatria da tecnologia. Para terminar, o que é que nós temos que fazer, então, com a tecnologia? Se você não viu mais nada e tem que ouvir uma coisa só agora, o que é que nós temos que fazer com a tecnologia? Nós temos que redimi-la. Tem que fazer a tecnologia ser boa de novo. Quando que isso vai acontecer? Só na glória. Nós vamos passar a vida inteira esperando esse momento, mas trabalhando por ele. Até lá, não podemos substituir a nossa esperança achando que a gente vai dar conta. Mas é na certeza de que Cristo redime todas as coisas que nós vamos fazer boa tecnologia para anunciar o reino até que ele venha. Temos que redimir fazendo boa tecnologia. E quem é que faz isso? Quem é que participa desse processo? Todos os cristãos, nós que consumimos tecnologia no dia a dia. Você que é pai, que é filho, que é esposo, que é líder de adolescente. Você que usa o garfo e faca, que pode ser usado para comer o alimento, mas pode ser usado para matar alguém. Você que usa remédio, pode curar a doença, mas também pode criar uma dependência química em alguém. Você que usa celular para matar a saudade do avô e da avó, mas pode viciar sua família. Você que faz o julgamento moral do que é certo e do que é errado. Você que está diante da face de Deus. Agora, quem é que participa do processo de criar nova tecnologia como carreira, como profissão? Provavelmente os engenheiros da sua família. Seu filho que quer fazer engenharia, seu adolescente que quer seguir uma carreira de tecnológica. Incentive que ele faça isso, na certeza que ele está glorificando a Deus na sua profissão.
encarando a sua profissão como um transformador do mundo que Deus fez, beneficiando outras pessoas, tirando proveito disso, né? Tendo prazer nisso, mas agradando e glorificando a Deus com a boa tecnologia que ele desenvolve. Incentive, então, carreiras tecnológicas, e assim nós vamos construir um mundo com melhor tecnologia. Por último, para terminar, eu quero resgatar aquelas imagens que eu usei no início. Porque, para mim, elas são um fecho histórico, bíblico histórico, que deixa a gente boquiaberto. Lá no contexto da criação, qual que é o ambiente, a imagem que Deus usou para entregar o mandato cultural para o homem? E para falar para ele que ele tem que fazer boa tecnologia? É o jardim cultivado. Deus colocou o homem num jardim, não é numa floresta, numa mata atlântica, não, é um jardim. O jardim envolve o trabalho humano, o trabalho de alguém no cultivo. E Deus colocou o homem ali não é só para ficar vendo a natureza, era para cultivá-lo e manter o jardim vivo e florescendo. Lá ele tinha trabalho, né? A gente vê como o trabalho do homem no jardim era representado pelo fato dele dar nome aos animais e subjugar e dominar sobre a terra. Mas lá ele conhecia Deus. Olha a imagem que a Bíblia usa para falar como o homem se relacionava com Deus no jardim. Deus vinha caminhar e conversar com Adão, caminhando pelo jardim no cair da tarde. É um símbolo de um relacionamento puro e desobstruído com Deus. Okay? A imagem do jardim cultivado é a imagem da tecnologia pura, original. Depois, qual que é a segunda imagem, que foi a bifurcação que nós tomamos? Para onde é que o homem foi? E onde é que a tecnologia aparece desgraçada? É na torre do orgulho. É quando o homem fala, não, o centro não é Deus. O centro sou eu. O mesmo motivo que fez o homem ser expulso do jardim é motivo para ele querer erguer uma torre, para que o seu nome seja conhecido em toda a terra, para que ele seja glorificado. E olha o tecnicismo aparecendo aí. Eu dou conta de resolver os meus problemas, de criar as cidades, de resolver os problemas da humanidade. Eu domino o cosmos. Eu sou o rei disso que existe do mundo natural. Portanto, a nossa bifurcação por conta do pecado foi parar na torre do orgulho. E olha qual que é o símbolo que contrasta com o jardim? A cidade. A cidade é fruto do empreendimento humano na sua construção. A cidade é um objeto tecnológico, é o homem que cria cidades. Assim como o homem deveria cultivar o jardim, com o pecado o homem veio construir cidades que desgraçam a existência humana e que não glorificam a Deus. Olha a corrupção do pecado aí. Mas Deus decidiu, por sua graça, nos redimir. Então tem uma esperança. Tem uma salvação no final. E não é a tecnologia humana que vai construí-la. Qual que é o símbolo da restauração de todas as coisas no final? O jardim é a origem. É outro jardim, lá em Apocalipse que a gente lê, a consumação do tempo, o nosso reencontro com Cristo e com Deus, onde nós teremos de novo relacionamento desobstruído com Deus. Qual que é o símbolo que existe lá em Apocalipse? É a cidade. É a cidade santa. Não é jardim mais. Ok? É a cidade. Só que agora é a cidade redimida. Olha aí o exercício do ser humano na construção da cidade, sendo restaurado, redimido. Lá, o símbolo da glória, da redenção do cosmos com história humana embutida é a cidade. Deus vem habitar conosco na nossa cidade que nós construímos e onde nós vivemos. Só que é uma cidade glorificada, não é? Onde a presença de Deus permeia toda a cidade, onde a árvore que representa o conhecimento, a sabedoria e a permanência da vida está no centro, onde Cristo reina. Mas ainda é uma cidade. E lembra que na época de João ainda, cidades ainda eram os grandes objetos tecnológicos da sua cultura. Hoje talvez você fale que a coisa mais difícil que o homem constrói é um grande navio, ou uma estação espacial, né? Ou, de novo, puxando o braço para minha sardinha, uma plataforma de petróleo. Mas naquela época, a coisa mais complicada que se existia eram as cidades. Você está falando no Império Romano,
onde a cidade, o urbanismo, a urbe, ganhou força e teve um salto tecnológico. E aí, Deus pega essa mesma ideia, a mesma imagem de uma cidade santa e contrasta com um jardim. A cidade é jardim santo mais desenvolvimento tecnológico, mais ação do homem, num convívio onde o homem vai trabalhar de maneira redimida para a glória de Deus, mas também para o seu prazer. Então não esqueçam dessas imagens que servem não só para a gente hoje, mas serviram para toda a existência humana, que revelam verdade da nossa interação com o mundo. Meus queridos, eu espero não ter delongado demais, falei muito tempo, eu sei, mas eu não consigo falar pouco, foi quase 1 hora de conversa. E para terminar, eu queria deixar com vocês a recomendação da ABC2, da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, para quem tiver interesse nesses assuntos, obviamente de ciência e tecnologia, mas também nos outros, de de fé e ciência, né, como a gente relaciona a nossa fé com as outras áreas da ciência, biologia, política, psicologia, pedagogia, física, química e não somente engenharia, como é o meu caso, vocês podem consultar e conhecer a ABC2, que é uma associação de cristãos que fazem a ponte com a ciência. O nosso motto é o Salmo 111:2, grandes são as obras do Senhor, dignas de estudo para quem as ama. E você pode conseguir qualquer informação lá no site cristãosnaciencia.org.br. E eu estou sempre à disposição, viu, Paula, Vanderlei, se precisarem, para a gente falar desse assunto de fé e tecnologia, ou de fé e ciência, e todas essas delícias que para mim é um prazer falar, que eu tenho estudado há algum tempo, e vocês podem usar e se associar também à ABC2. Paula, me desculpe se eu passei do horário que você tinha previsto, espero não ter sido muito cansativo, eu geralmente faço os meus alunos dormirem na sala de aula, mas vocês, pelo menos os poucos que eu estou vendo com câmera aqui, ainda estão acordados. Então, devolvo a palavra para a Paula. Obrigado pela atenção, pessoal.